Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson. E como é que eu posso estudar por questões de concurso? Isso é uma pergunta que me fazem muito. Gerson, dá para estudar por questões de concurso? E a resposta é, dá sim. E se você fizer isso do jeito certo, você vai aumentar aí 70%, 80% o seu resultado em questões, que é no momento de fazer a prova. Se você não me conhece, meu nome é Gerson Aragão, sou defensor público. Eu já fui aprovado em vários concursos, em 5 eu fui aprovado, tomei posse 2 vezes para defensor público, analista, OAB e técnico. Então, vários concursos aí, tem um pouco de experiência para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Você vai aumentar o seu percentual de acerto. Agora, antes de falar como é que você vai estudar por questões de concurso, eu queria falar como é que a gente estuda, como foi que eu comecei a estudar e ver se você está estudando também do mesmo jeito. Como é que geralmente uma pessoa começa a estudar? Primeira coisa, se inscreve num curso e assiste uma videoaula. Esse é o primeiro passo. Depois, pega o material daquela aula e vai estudar. Terceiro, resolve algumas questões. Esse é o normal. E eu também comecei assim. Só que qual é o maior problema de estudar dessa forma? Que a gente só vai saber se estudou certo, se estudou o que importa ou não, no momento que vai resolver as questões, na etapa final. E aí o que é que acontece? Você pode ter, e como eu tive, uma experiência muito frustrante, porque você faz as questões, não acerta, não tem um desempenho. E para passar no concurso, você precisa de um certo percentual de acerto. Em casa, não está conseguindo. E o natural, nessa forma de estudar, é você tentar estudar cada vez mais. Cada vez mais você tem que estudar cada vez mais e com mais intensidade, mas só vai checar se está dando certo no final, com as questões. E isso para quem faz questões. Tem gente que às vezes vem falar comigo que nem questões faz. Quando eu pergunto quantas questões você está resolvendo por dia? E a pessoa, não resolve questões não, deixa para resolver no simulado, no final de semana. E aí é um problema, porque você só vai saber se você está no caminho certo ou não no final de semana. Essa forma de estudar, esse roteiro de estudos, foi muito prejudicial para mim. Me dava uma sensação de tristeza, de angústia, dificuldade. Eu tinha um desestímulo muito grande porque eu não via o resultado, eu não via o negócio acontecendo. E se você está estudando para concurso, você pode estar passando por isso. Eu quero até que você me diga, você está passando por isso? Você se sente com preguiça, desanimado, não está vendo resultado nos seus estudos? Essa é uma forma de estudar que realmente prejudica. E aí eu descobri, com o tempo, com a experiência, que a melhor forma para estudar era inverter, era estudar por questões. Estudar por questões é um negócio maravilhoso, porque você inverte essa lógica. Tem inclusive um estudo que foi feito por um pesquisador, inclusive tem uma palestra dele no TED, que ele fez uma divisão, uma pesquisa entre as pessoas que passavam em provas, em concursos, em vestibulares, e ele queria saber quem eram essas pessoas. O que é que elas estavam fazendo para serem aprovadas, para terem um resultado. Porque pra gente, em concurso público, o que é que importa? Só importa uma coisa, se você acerta ou não acerta a questão. Não importa muito se você sabe muito, sabe mais ou menos, o que importa é que você acerta ou não acerta a questão. É isso que conta. Esse pesquisador, ele descobriu o seguinte, se não me engano foi com 9.000 estudantes, que o pessoal que passa em provas, que vai bem em vestibulares, que vai bem em concursos, não necessariamente eram as pessoas que estudavam mais. Não necessariamente eram as pessoas que tinham um maior esforço e um maior empenho, mas eram as pessoas que colocavam as questões, os exercícios na frente de tudo. Primeiro ele começava pelos exercícios. Inclusive o tempo dele de exercício era equivalente ou maior do que o tempo estudando a matéria, o assunto. Então veja que lógica diferente. Se as pessoas que estão passando em provas, em vestibulares, em concurso, em tudo, estão fazendo desse jeito, o que é que eu faria de outra forma? Por que é que eu faria de uma forma que dá mais esforço, dá mais trabalho e ainda não garante o meu resultado? Então ele percebeu o seguinte, se você busca um resultado específico, que é acertar as questões, é por lá que você tem que começar. E com base nisso, da minha época de estudo, que inclusive eu descobri esse estudo depois, né? Depois que eu fui aprovado, mas a essência disso que ele fala na pesquisa aconteceu comigo, porque eu tive que mudar minha forma de estudar. E eu vou passar para você aqui agora os 3 passos que eu apliquei na minha vida e que deram esse tipo de resultado para mim, que você viu em aprovação em vários concursos. O primeiro passo é o seguinte, antes de começar a estudar qualquer coisa, eu lia as questões e os comentários das questões. Então o que é que eu fazia? Vamos lá.
pegava o material, lia as questões e, se possível, melhor ainda, lia os comentários das respostas dessas questões. Porque quando você lê a questão, você está direcionando o seu olhar, você está percebendo o que é que as provas estão cobrando. É um fator que é preciso analisar. E um segundo fator, quando você lê os comentários, você começa a se posicionar no seguinte sentido. Bom, o assunto que envolve essas respostas são esses aqui. O grau de dificuldade dessa questão é mais ou menos essa aqui. Estão cobrando isso. Qual a fonte? De onde é que está cobrando essa questão? Onde é que estão as respostas dessas questões? Por exemplo, para quem faz concurso jurídico, a resposta está na lei, está na súmula, está na jurisprudência, na doutrina? Onde é que está? Onde é que está a resposta? Quando você lê as questões e quando você lê os comentários, você já tem uma excelente noção. E aí você pode me perguntar o seguinte: mas Gerson, tudo bem, já entendi essa parte que eu tenho que começar lendo as questões e os comentários, mas aí tem um problema. Por onde é que eu leio essas questões e esses comentários? Eu vou explicar isso no final desse vídeo. Mas vamos primeiro aos passos, que depois eu falo sobre isso para você. Segundo passo é estudar o assunto. Aí você veja, você já pegou as questões, já pegou os comentários e vai estudar aquele assunto. Quando você vai estudar aquele assunto, você já não estuda com a mesma mentalidade de quem está vendo o assunto e não teve contato com as questões. Quem está estudando o assunto e não teve contato com as questões, com os comentários, não tem ideia disso, ele vai ler o assunto de uma forma padrão, padronizada. Uma forma em que ou tudo é importante, ou você mesmo, pela sua cabeça, vai dizer assim: eu acho que isso aqui é mais importante, eu acho que esse ponto aqui eu vou dar mais atenção. Mas com base em que você está dando atenção ao que você está lendo? Então, quando você for ler o assunto, e você vai ler o assunto de uma forma geral, no começo, mas o seu olhar, ele já vai, olha, isso aqui é interessante, isso aqui é importante, isso aqui já caiu, isso aqui eu já vi naquela questão. A familiaridade do assunto que você está lendo, do material que você está lendo com as questões, é uma correlação muito grande e muito forte. O que vai facilitar posteriormente o seguinte: você criar o seu resumo. Você vai fazer anotações com base no que você está estudando, para que você possa revisar. Mas esse não é o objetivo desse vídeo. Primeiro passo, então: ler as questões dos comentários, fazer essas análises, identificar. Segundo, você vai estudar o assunto, vai fazer suas anotações. Terceiro, também muito importante, agora você vai resolver as questões que você leu e vai resolver outras questões. Mais questões, muito mais questões. Então perceba que esse roteiro de estudo, essa forma de estudar, a maior parte do seu tempo vai ser lendo questões, lendo comentário de questões, analisando questões e, ao final, resolvendo questões. No meio de campo aí, no segundo passo, é que você vai estudar o assunto e colocar suas anotações. Veja que isso vai consumir aí 50% ou mais do seu tempo, mas é um estudo eficiente, um estudo que dá resultado. E aí você pode estar se perguntando: Gerson, qual é o material que eu vou ler, as questões, os comentários, resolver mais questões? Bom, eu pessoalmente, durante minha época de concurso, primeiro eu imprimia material do PCI Concurso, mas dava um trabalho danado e não tinha os comentários. Depois começaram a surgir também aqueles sistemas em que a pessoa se cadastra, vê e tem os comentários, mas os comentários nem sempre eram de professores, eram de outras pessoas. A gente corre o risco de não ser o melhor comentário. Até que chegou um momento que eu comecei a estudar pelos livros da editora Foco, livros de questões. Esse que você vai estar vendo aqui. Esse livro, ele traz a questão e traz o comentário, o que facilita muito você colocar em prática o passo 1, que é ler as questões, os comentários e analisar. Então isso dá para fazer com muita tranquilidade. Então foi assim que o jogo começou a virar para mim no que tange a acertar mais questões. E uma coisa muito importante aqui é o seguinte: muita gente comete o erro e, ao resolver questões, segmentar por concurso e não por banca. Então isso é muito importante, porque quando você vai enfrentar um concurso, existe uma banca específica que vai fazer aquele concurso e cada banca tem um perfil diferente. Então, se você vai enfrentar um concurso em que a banca provável ela pode ser CESP ou FCC, é bom você resolver as questões de CESP e FCC. Por exemplo, OAB, é bom você resolver só de FGV, que é a que está fazendo atualmente o exame da ordem. Isso é muito importante para você direcionar não só o estudo das questões, mas também direcionar o perfil da banca. Isso é essencial. Qual é o passo a passo? Seguir esses 3 passos, pegar um livro como esse, seguir em frente nesse roteiro. Eu tenho certeza que se você fizer nessa estrutura, dessa forma, o seu índice de acerto, seu percentual de acerto vai subir muito, mas vai subir muito mesmo. E aí, o que é que eu queria fazer para você já começar a aplicar? 2 frases que eu queria falar aqui para você. A primeira, de nada adianta a gente fazer alguma coisa sem ter uma estratégia, sem se preparar antes. Tem uma frase de Lincoln, né, bem famosa, que é o seguinte: se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 6 afiando meu machado. Então, a estratégia que você vai utilizar para resolver as questões é importante. A estratégia do estudo por questões é importante.
começar pela estratégia certa. E a segunda é a seguinte: nada adianta você ter o conhecimento, ter a informação se você não aplica. Eu vou deixar um link aqui em cima, um link aqui embaixo, que você vai poder comprar um cursinho. Gerson, como é que eu vou pegar o livro e ler a questão, ler o comentário e fazer essa análise? Como é que depois eu vou estudar esse assunto? E depois, quantas questões eu vou ter que resolver depois para atingir esse nível 70%, 80% de desempenho e ir bem nas provas de concurso? Eu vou explicar isso nesse curso. Vai estar um link aqui em cima ou um link aqui embaixo. Você clica e já vai para lá para você poder fazer essa escolha e ingressar agora nesse projeto em que você vai ter um alto índice de acerto em questões de concurso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha sido útil para você. Só você entender essa sistemática, eu acredito que vai melhorar muito a sua forma de estudar e muito o seu desempenho. E se você quiser, você pode entrar nesse programa de questões, que eu também acredito que vai ser muito útil e vai acelerar muito ao seu processo de aprovação e seu acerto em questões. Deixe seu comentário que eu vou tirar suas dúvidas aqui embaixo. Curta, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Um abração.